produção, podemos gravar? Tudo certo, só falta o Dino, cadê ele? Eu não sei onde ele tá nessa hora. Poxa, como assim? O que tá acontecendo? Ué, vocês não ficaram sabendo? Os zumbis estão chegando. Que zumbi, homem, respira, não são zumbi. É os ganados. E junto com eles estão chegando mesmo. Vem o novo remake do Resident Evil 4. E a gente da Taverna vai te contar um pouco do game e ainda eu vou te ensinar a fazer uma sopa dos ganados. Bora ver essa receitinha que a Taverna tá on e o Dino não precisa ter medo. Bora lá! Então vamos falar um pouquinho dos ingredientes, né, Dinolino, velho? Vamos lá. Vamos ver então o que a gente tem pra fazer aqui. A gente tem então, esse ensopado vai grão de bico, meia cebola picada, vai dentinho de alho, vai salsa picada, vai cenoura picada, vai carne, né, azeite de oliva e vinho branco. E o caldo tá aqui. O caldo que a gente fez aqui, ele é um caldo com legumes, mas você pode fazer um caldo com carne, um caldo do sabor que tu quiser. Vamos lá? Que agora o Resident Evil 4 tá em alta e a gente vai te ensinar uma comidinha que esses ganados aí, que são os principais inimigos do game, consomem lá na Vilarejo del Pueblo. Bora, Dinolino! Então vamos começar cortando a cebola enquanto a gente conversa um pouquinho. Quando isso aqui estiver pronto, a gente começa então a fazer o nosso ensopadinho. Tranquilo? Sopa, ensopado, whatever. Eu não sei se na tua época tinha videogame, né, Dinolino, mas a gente já jogou Resident Evil 4? Eu acho que ainda não. Tá, então. Resident Evil 4 ele começa lá atrás, né? Em outras plataformas, se não foram agora. Acho que saiu pro Play 2, se não me engano. E a história dele é uma história muito interessante, assim, porque tem o personagem, se passa. Tem o Leon, né? Que é o personagem principal do game. E ele se passa, na verdade, 5, 6 anos depois que acontecem os episódios do Raccoon City. E aí, a gente sabe que agora o Leon tá trabalhando na defesa da presidência e tal. E acontece um sequestro da filha do presidente. E ele então tem que ir rumo a lugares muito lá para dentro das grotas da Espanha para procurar a filha do presidente, que é a Ashley. Que é aquela guriazinha que fica gritando toda hora, aquela vozinha enjoada, aquela coisa que a gente não aguenta ver o game inteiro. Leon, help! Essa! Aí. Eita! O jogo continua então se passando, que eles vão cada vez se embrenhando mais no vilarejo del Pueblo, onde tem várias pessoas estranhas que ficam lá. E elas, na verdade, têm uns hábitos assim, meio complicadinhos. O pessoal ele não era muito criativo com o nome de cidades, né? Cidade do Guaxinim, Vila, Carvalhos Altos. Não rolou muita criatividade. Mas quando o Leon chega lá, ele acaba vendo que essas pessoas começam a reagir de uma forma meio agressiva, assim, meio diferente. Então, o que tá acontecendo, será? E aí a gente chega então no Resident Evil 4, onde começam esses inimigos estranhos a atacar o vilarejo e atacar o Leon em si. E ele vai se embrenhando cada vez mais na história, chega num castelo com um carinha lá com cara de maracujá, que é o Salazar. E ali pra frente só vai desenvendando cada vez mais a trama. Porque tu sabe que eles ficam meio que corrompidos assim por um parasita, que é o Las Plagas. Tem também o povo lá do vilarejo, né, que são os tal dos ganados. Eles são então o pessoal que morava nesse vilarejo do El Pueblo, mas que eles acabaram infectados então por um parasita lá. E como é que é mesmo em espanhol que significa ganados? Ganados? Ganados significa gados, rebanho. Isso, eu acho que é bem por esse viés aí, tá? Sabe por quê? Porque quando chega naquela parte dos parasitos lá, eles estão infectados por um bicho. Então eles se tornam meio que uns boizinhos assim do cara lá que é o Lord Master Blaster do lugar, que é o Lord Sadler. Que ele é o líder lá do culto de Los Iluminados, que mais ou menos controla lá o vilarejo e tem umas missões sombrias por trás. Tá, mas esse tal de Leon aí, ele é atacado por esses tais de gerados aí, né? Gerados, cara, ganados. Sim, durante todo o tempo do game a gente fica passando por aqueles carinhas que estão jogando lá. Daqui a pouco o cara vem e fala que tá atrás de ti, que tá não sei o quê, te atira uma foice. É aqueles velhos xarope do jogo. Então a gente passa o tempo inteiro e tem várias variações deles, assim, o que torna o game um pouco dinâmico também. Então vamos começar com o nosso ensopadinho então aqui. Agora a gente vai colocar essa panela esquentar um pouquinho. Assim que ela aquecer, a gente vai colocar o azeite
e vai colocar o alho, a cebola, a cenoura e tudo mais. Vamos colocar então um pouquinho do nosso alho aqui primeiro. Como o alho tem menos água que a cebola, então a gente coloca o alho primeiro para ele dar essa fritadinha aqui. Botar a cenoura. E aí, aqui, pessoal, a dica de sempre, coloca um pouquinho de sal, porque o sal no processo ele sempre está liberando o gosto. Terminou de cortar o salsãozinho, então já botei uma leva, bota outra aqui para ele poder dar essa grelhada com todo mundo aqui dentro da panela. E agora, né, bem tranquilo, é só mexer bem. Quando eles terminarem de fritar um pouquinho, que a gente viu que deu aquela suadinha, a gente vai colocar então grão de bico, o resto todo dos nossos ingredientes aqui. E a gente vai deixar tampadinho, enquanto então a gente já vai preparando o resto dos ingredientes aqui do lado. Que tal a gente pular pra parte interessante? A parte interessante, tu quer falar do remake, né? Isso, quais as novidades? O remake tem um monte de novidade legal, mas algumas são bem pontuais que a gente vai destacar aqui. A primeira delas é que o jogo se passa inteiramente, ou então grande parte do game, à noite, o que não acontecia tanto antes em Resident Evil 4, o clássico do Play 2 lá. O que também acaba impactando um pouco na história, e eles também mudaram a história. Então um pouco da história está diferente. Então vamos ver o que mais que esse remake aí guarda de surpresa para nós. Vamos colocar agora aqui então o nosso grão de bico. Agora vamos pegar e vamos colocar o vinho. Agora que o vinho já deu uma deglaciadinha aqui, já liberou um pouco do álcool, a gente coloca então o nosso caldo aqui. E aí esse grão de bico por uns 20 minutinhos. Vamos então botar essa frigideirinha para aquecer. A gente coloca um pouquinho de azeite de oliva nela. Chiou, tá na hora de entrar a nossa carninha. E tem certeza que essa carne não tá infectada? Não, aqui a gente só trabalha com coisa de qualidade. E mesmo o Las Plagas é um parasita, então a pessoa tem que se injetar, alguma coisa assim, o bicho lá, dá uma espiada de dinossaurinho. É, já tá bom. Pegou uma corzinha, a gente passa pra cá. Agora daqui, ó, direto cá pra... Mistura bem. Vamos tampar. E agora espera, querida. Pique sua salsinha também. Então ferveu aí o nosso ensopadinho. O grão de bico já deu aquela estufadinha padrãozinha dele. O caldo tá bem cheiroso, a carne já deu uma cozinhada junto também, então tá na hora da gente desligar. Os minutinhos finais que a gente vai fazer então. Colocar um pouquinho de tomilho. E finalizar com uma salsinha picadinha. E vamos mexer bem isso aqui agora. Feitoria, desligou, deixa abafar uns minutinhos e já vamos empratar isso aí. Então a gente colocou a nossa loucinha aí, a gente escolheu uma louça um pouquinho mais, que dá aquela pegada do Castelo do Salazar, com um pouco mais de metal assim, mas que mantém um pouco rústico, então, e que lembra o vilarejo do El Pueblo e tudo mais. Então a gente vai manter um estilo um pouquinho mais metálico, deixar uma toalhinha embaixo, então, que traz esse tom mais bege, mais campesino, e agora a gente serve a sopa aqui. Vamos lá, Dino? Então tá feito o nosso ensopado dos ganados, servidinho aqui. Dá pra colocar alguns elementos temáticos na mesa também. A gente colocou elementos de outros momentos do Resident Evil, como esses vidrinhos que apareceram na 7ª e 8ª versões do game. Mas a gente pode colocar coisas temáticas também aí. Posta lá na taverna o que tu fez de diferente, marca a gente nas redes sociais se tu fez o ensopado também. Isso aí. Mas se não sou eu pra te lembrar, você também não lembra, né? O Cabeça de Vento. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, seguir nas redes sociais,
eu não perder mais nenhum vídeo. E a gente se vê na próxima, né? Isso aí. Aquele abraço e se vira que agora nós temos que jogar esse game aí e vamos provar esse ensopadinho que parece que tá bom.